Hoje foi o dia de manifestações pelo Brasil, não foi? Vocês acompanharam? Hoje no Brasil todo, as equipes de televisão estavam filmando o povo que saiu às ruas para se manifestar, pedindo menos corrupção e entre outras coisas também. Ao longo da semana porque isso já estava sendo propagado, anunciado que ia ter essas manifestações, eu fiquei lembrando de alguma coisa, ficou alguma coisa no meu coração e eu queria compartilhar sobre isso com os irmãos. Porque nós queremos um Brasil melhor, nós queremos uma situação melhor para o nosso povo, nós queremos isso. Nós queremos ver as indústrias não fechando, os trabalhadores trabalhando, todo mundo quer ter aquele salário que seja justo, que dure até o final do mês, que o mês está durando mais do que o salário, né? Todo mundo quer isso. Mas nós que somos cristãos, nós temos que nos lembrar, essas coisas são importantes, mas elas não são a finalidade da nossa vida e elas não são a solução absoluta para tudo, tá? Mesmo se acontecer o que as manifestações estão pedindo, nós temos que nos lembrar que o final de tudo, onde a justiça vai imperar, onde a verdade vai imperar, onde vai haver paz e prosperidade, não é quando alguns saírem de um governo ou outros entrarem num governo. A verdadeira paz e prosperidade, elas ocorrerão quando o Senhor Jesus Cristo vier voltar e buscar a sua igreja e preparar o seu reino na terra. E essa sempre foi a expectativa e a esperança da igreja do Novo Testamento. Nós aguardamos a volta do Senhor Jesus. Não devemos ser negligentes com o presente, devemos nos envolver na nossa polis, na nossa cidade, devemos ser relevantes para nosso país, e como cristãos nós mais do que qualquer um, temos condições de sermos honestos, trabalhadores e produzirmos riquezas honestas para o nosso país e para a nossa família. E nós não podemos esquecer que, na realidade, a nossa esperança verdadeira está no que vai acontecer quando o Senhor voltar. E tem um texto que lembra a igreja disso. Se tinha alguém que gostava de escatologia no Novo Testamento, é Pedro. Pedro escreve 2 epístolas à igreja. Nas 2 epístolas ele vai trazer a lembrança desse evento. Quando a gente fala que o Senhor Jesus Cristo vem, volta, busca a sua igreja, depois ele estabelece o seu reino, esse conjunto de eventos ele é reduzido num evento só, vai quebrar. Ele é reduzido num evento só chamado o Dia do Senhor. Esse evento chamado o Dia do Senhor é quando vai ser instaurado sobre a terra a verdadeira paz e prosperidade, onde o Senhor Jesus Cristo vai reinar corretamente, onde todos os funcionários públicos serão incorruptíveis. Imagina um negócio desse. Quer dizer, não dá para imaginar, mas vamos tentar. Esse evento é chamado de o Dia do Senhor. Vai haver julgamento, vai haver juízo, vai haver transformação, vai haver, no nosso caso também, tribunal de contas, vamos prestar conta do que nós fizemos e depois nós reinaremos com o Senhor aqui na terra. Pedro, então, lá no capítulo 3 da sua 2ª epístola, ele vai lembrar a sua igreja, ele vai lembrar a igreja disso. E ele vai aproveitar e falar que tem gente que escarnece dessa expectativa e qual deve ser a nossa reação em relação a esses escarnecedores. Antes de nós olharmos para 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3,
Vamos falar com o Senhor? Deixa eu pedir para que Ele fale conosco. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, perdoa, Senhor, nossos pecados, perdoa, Senhor, nossas imperfeições. Ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a olharmos para a Tua Palavra e extrairmos dela as ênfases, extrairmos dela o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja. Ó Deus, desafia-nos, ó Deus, mostra a Tua vontade para nós. E nesse momento, ó Deus, nós abrimos o nosso coração e pedimos, Senhor, fala com a gente. Usa a Tua Palavra, Senhor, para falar com a gente. E usa também, Senhor, o pregador como instrumento do Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Usa Teu servo como instrumento nas Tuas mãos. Muito obrigado. Continua conosco. Em nome de Jesus. Amém. 2 Pedro capítulo 3 diz assim, verso 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Ele está falando, olha, essa é a segunda Pedro, tem a primeira Pedro. Nas duas, eu quero lembrar vocês de algo muito importante. Despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. É interessante, ele está falando que isso que ele está lembrando, sobre isso que ele vai falar, isso foi ensinado pelos profetas, está falando do Antigo Testamento, mas isso também foi ensinado e reforçado pelos apóstolos no Novo Testamento. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então ele está falando, olha, vai vir pessoal, e eu já ouvi isso, eu particularmente já ouvi isso. Ah, cara, esse negócio de que Jesus vai voltar, isso é conversa fiada, cara. Desde quando minha avó era pequena, a igreja está falando isso, Jesus não voltou até agora. Ó, já passou 2000 anos. Isso é mentira, Jesus não vai voltar nada, isso daí é uma lenda. Pessoal, ele está falando isso só para o pessoal ficar na expectativa, para ter uma vida. Não, mentira. Olha, desde o início do mundo nada mudou. Esse é o escárnio dos escarnecedores, essa é a provocação. Pedro, então, ele vai dar uma resposta, ele vai usar um argumento importante para dizer que eles estão errados nesse escárnio. E ele vai usar esse argumento a partir do verso 5. O argumento mais forte de que o Senhor Deus, quando avisa, realiza, ele é o dilúvio. Olha lá. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, é através da água pela palavra de Deus, pelas quais veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Ele usa como argumento algo fortíssimo. Ele fala, olha, já teve uma vez que Deus falou que ia fazer, e ele fez. Quando foi? No dilúvio. Ele falou que a iniquidade dos homens era muito grande, ele falou que ele ia acabar com a iniquidade, o que ele fez? Mandou o dilúvio, mandou as águas lá. Irmãos, esse fato, a questão do dilúvio, embora algumas pessoas colocam como lenda, ela é tão verdadeira que até outros povos em seus escritos registram uma grande inundação que veio inundar
o mundo todo. Por exemplo, antigamente, na antiguidade, tem a história de um homem chamado Gilgamesh, que narra lá que houve uma grande inundação. A Babilônia tem alguma história sobre isso, a Ciméria tem uma história sobre isso, os hititas têm uma história sobre isso. Ou seja, o testemunho é tão forte que outros povos que até não são de relacionamento direto com Deus, já registraram nas suas histórias que Deus cumpriu essa palavra, que houve o dilúvio. Deus falou, ó, vai ter, e teve. Pedro então ele usa esse argumento, é um argumento fortíssimo, é um argumento importante. Olha, pessoal, não deixa esse pessoal, deixa eles lá, não deixa eles sem resposta, igreja. Eles estão zoando, dizendo, ó, cadê Jesus? Cadê o juízo de Deus? Deus já fez isso uma vez, Ele pode fazer de novo. E Ele está dizendo, Deus fez isso uma vez com água, agora Ele vai fazer com... Gente, de novo a figura do fogo. O pessoal vai que gosta de pedir, me queima, não faça isso. De novo a figura do fogo como instrumento de justiça, de juízo. Deus vai mandar fogo, mas vai mesmo. Mas quando Ele mandar, eu não quero estar aqui para ver. A terra vai ser destruída. Isso daí, se os irmãos tiverem curiosidade para perceber, a partir do capítulo 4 de Apocalipse até o capítulo 19, são os derramamentos, são as aberturas dos selos, são o toque de 7 trombetas e o derramamento de 7 taças. Eles contam com detalhes como vai ser esse período do juízo de Deus sobre todos os ímpios. Olha que privilégio nós temos. Aqui ele está falando, olha, isso vai acontecer. E nós temos um registro detalhado de como essas coisas acontecerão. Então, realmente, quando você começa a estudar o livro de Apocalipse, você começa a partir do capítulo 4 até o capítulo 19, ver como vai se processar o dia do julgamento, o dia do juízo, onde Deus vai derramar a sua ira. Nós temos um privilégio de podermos estar à frente em termos de informação, e nós podemos alertar as pessoas disso. É bom lembrar que a escatologia, além de servir a igreja de consolo, de encorajamento, ela também era uma motivação importante para o evangelismo. Ou seja, a igreja sempre estava impulsionada a falar do Senhor Jesus Cristo, a dizer, olha, o Senhor Jesus Cristo ele te oferece perdão dos seus pecados, e se você aceitar o que Ele fez na cruz por você, se você entregar a vida para Ele, porque Ele morreu na cruz por você, você tem vida eterna. E eu quero te lembrar que você deve fazer isso rápido, porque nós não temos muito tempo. O Senhor falou que um dia Ele vai descer e vai determinar a sua justiça e vai trazer de volta para Ele a sua verdadeira igreja. Então você não tem muito tempo para tomar essa decisão. Nós não sabemos quanto tempo nós temos. Não é verdade? Então a escatologia e essa certeza de que um dia o Senhor virá e vai buscar a sua igreja, sempre foi um elemento importante para a igreja, para, gente, vamos trabalhar, vamos lá, porque a gente não tem muito tempo. Pedro, então, ele dá uma parada na sua argumentação, ele usa um argumento fortíssimo para dizer, ó, quem está falando que Deus não vai cumprir juízo, ó, deixa eu dar um aviso, ele já fez isso no passado. Mas talvez surja uma nova dúvida, que é em relação, mas está demorando. Pedro, então, ele vai responder já de antemão essa questão a partir do verso 8. Então ele diz, há todavia uma coisa, amados, que não devem esquecer, que para com o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Nós vamos ver então, daqui para frente,
Pedro ele vai trazer uma resposta também a esse questionamento da igreja que pode haver em relação ao dia do Senhor, e ele vai nos lembrar de 3 atitudes que nós devemos tomar até o dia do Senhor chegar. E a primeira atitude que ele coloca, Deus está dando tempo para o arrependimento. A primeira atitude é o arrependimento. O Senhor, ele não retarda a sua promessa, até mesmo porque Deus ele tem um tempo determinado. O Senhor Jesus Cristo já falou isso. O Pai sabe o momento exato que é para vir. Por isso que nós, como igreja, a gente não usa um slogan que muitas igrejas usam, que é Jesus está voltando. Já ouviram isso? Jesus está voltando. Poxa, está longe então, né? Porque onde que ele está agora? Está passando lá por Júpiter? Está passando, ou já está lá em Urano ainda? Ou está chegando mais perto aqui? Onde que ele está? Está em Marte? Está demorando, né? Está vindo de jegue, né? Não, ele fala, o Senhor ele tem o momento certo. Ele sabe a hora certa. E que o tempo para Deus é diferente para nós. Aquela historinha do cara que, conversando com Deus, falou, Senhor, quanto tempo é para o Senhor? 1000 anos. Deus fala, 1000 anos para mim é 1 minuto. E quanto é para o Senhor $1 milhão? $1 milhão para mim é 10 centavos. Ele falou, Senhor, me dá 10 centavos? Dou, espera 1 minuto. Né? O tempo para Deus, os recursos para Deus são diferentes a contagem para nós. E o Senhor, ele está falando o seguinte, olha, eu tenho o tempo certo, eu vou cumprir quando eu quiser e eu já sei quando isso vai acontecer. Faça um paralelo desse texto com Romanos. Você não precisa abrir lá. Mas Romanos diz também que Deus, aqui está falando que Deus está dando oportunidade para todo mundo, não é? Ele não quer que ninguém pereça, gente. Deus não tem, e essa talvez é uma dúvida, lá no seminário a gente ficava discutindo muito sobre isso, porque junto com a doutrina da eleição, a doutrina da reprovação, eu não vou entrar nisso, pode ficar tranquilo. Mas como é o Deus que sabe de pessoas que não vão querer Ele e condena essas pessoas? Como que pode um Deus que determina pessoas para ir para o céu e outras pessoas não vão? Ele não faz isso com alegria, pessoal. Não é alegre para Deus a morte de pessoas, a condenação de pessoas. O desejo real de Deus é que todas as pessoas cheguem ao arrependimento, mas nem todas querem, nem todas chegam, nem todas entendem, nem todas buscam o Senhor como Ele gostaria de ser buscado. Mas lá em Romanos diz também que o Senhor aguarda para se cumprir a plenitude dos gentios. Interessante isso. O Senhor... Pedro não quis falar isso, até mesmo porque o grande ministério de Pedro era voltado mais para com o povo de Israel, e essa área dos gentios ficou mais para Paulo, né? Quando, naquela divisão de tarefas que eles tiveram lá, ó, eu vou para os da circuncisão, você vai para os gentios. Mas é legal lembrar que Deus ele também dá tempo, porque Ele tem uma cota que Ele quer salvar. E Ele, que no Senhor, tem isso no coração dEle. E Ele não vai voltar enquanto todos aqueles que Ele quer que volte, voltem. Enquanto todos esses não voltarem, Ele não volta. Enquanto todos esses não se converterem, não se entregarem, Ele vai aguardar. Enquanto isso, Deus está dando oportunidade para a gente. Eu tinha um tio-avô chamado Dodanim, missionário, lá no Tocantins. E ele falava assim, devemos falar enquanto é dia. Ele cantava uma música, porque a noite logo vem. Devemos trabalhar enquanto é dia. Gente, hoje é dia. Nós vivemos na era em que Deus está dando oportunidade para as pessoas aceitarem Ele. Depois essa oportunidade não vai ser tão fácil. Depois vai imperar aquela máxima que só vai ser salvo aquele que perseverar até o final. Aquele que talvez estiver disposto a passar pelo martírio para poder ser salvo. Isso nesse período do juízo de Deus no dia do Senhor. Irmãos, quanto que esse arrependimento já é
real na sua vida? Quanto o Senhor já trouxe isso para o seu coração? Quanto você já decidiu no seu coração buscar o Senhor? Sobre o que eu estou falando? Pessoal, a Bíblia deixa claro para nós que todo ser humano é pecador. Deus nos fez perfeitos, mas Adão pecou e toda a sua descendência, estamos falando da gente, porque ele pecou, toda a sua descendência é pecadora. Mas não só somos pecadores e por natureza, mas nós somos pecadores por ação. Nós pecamos, nós erramos. Quantas vezes você já mentiu, ou eu já menti? A Bíblia fala que, de repente o cara fala assim, nunca roubei, nunca matei. Mentira. Foi mais uma lá na lista. Não, mas eu nunca matei mesmo. A Bíblia fala que quando você olha para alguém com raiva, você já matou ela no seu coração. Temos aqui serial killers aqui. A Bíblia fala o seguinte, que qualquer coisa que não é sua, você pegou para você, isso é roubo. Aí eu lembrei, 6 anos de idade, minha mãe fazendo cajuzinho. Eu nunca fui muito de comer não, pessoal, mas naquele dia eu estava com fome. Minha mãe fazendo os cajuzinhos. Eu fui pegar, tirar a mão, os cajuzinhos estão contados. Já ouviram isso em algum lugar? Os cajuzinhos não é para pegar. Eu, como uma pessoa muito espiritual, dei meia volta e fui embora. Não, infelizmente eu não fiz isso. Deixei minha mãe dar um mole. No que minha mãe saiu, minha mão foi. Meti na boca, virei e saí. Ah, é coisa de criança. Tá, mas qual o nome disso? Não era meu, minha mãe falou para não fazer. Bom, eu cometi vários pecados ali, né? Numa atitude só. Mas, gente, isso é roubo, tá? Então você fala, não, nunca roubei. Ah, de repente você não roubou muito, né? Mas você tem que avaliar aí a sua história. De repente você já roubou. Ui. Todo mundo, gente, todo ser humano ele é condenado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o justo pagamento pelo trabalho de um trabalhador é o salário dele, né? Então, se você trabalhou, você recebe dinheiro, na maioria das vezes, tá? A Bíblia diz que o salário do pecado, ou seja, para quem pecou, o justo pagamento é o quê? A pena de morte. E a Bíblia vai falar que mesmo, não, nunca roubei, nunca matei, mas vamos supor que isso fosse verdade. Mas lá em Tiago 2,10 diz que se você errou em um mandamento, você se torna culpado de todos. Porque o mesmo Deus que proibiu você fazer de uma coisa, proibiu de fazer de outra. Então uma tu obedece, mas a outra tu desobedeceu a Deus. É pecado, você está condenado para o inferno. E o problema é o seguinte, que uma vez com as mãos sujas, nós não conseguimos fazer mais nada que seja aceitável ao Senhor. Porque Deus só aceita coisas absolutamente limpas. A Bíblia diz que não existe alguma boa ação que seja suficientemente pura ou boa ou grande que venha cobrir o meu pecado. Um pensador cristão diz, e isso o pastor Yuri uma vez já nos lembrou também, Anselmo falou que o tamanho da agressão, o tamanho do problema, o tamanho do pecado é proporcional ao tamanho da dignidade daquele que é ofendido. Ou seja, o tamanho da ofensa, ela é compatível com o tamanho da dignidade de quem é ofendido. Então, por exemplo, você chega para um ladrão e fala, pô, tu é um ladrão. Qual o tamanho dessa ofensa? Bom, até o ladrão não gosta de ser chamado de ladrão, é meio esquisito, mas é assim, né? Agora vamos supor que você chega para um trabalhador, para um chefe de família, e fala assim, você é um ladrão. Pô, qual o tamanho disso? Aumentou ou não aumentou? Imagina quando a gente peca contra Deus. Qual é o tamanho da dignidade de Deus? A gente pode dizer que é infinita? Qual é o tamanho do meu pecado? É infinito também. Por isso que nenhuma obra finita pode satisfazer ou cobrir um pecado infinito. Mas um Deus infinito
pode fazer uma boa obra que seja infinita e pode dar de presente para nós, se nós quisermos. Foi o que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz. Quando Ele se entrega pelo pecador, quando Ele se doa por nós, Ele que nunca pecou, Ele merecia a vida. Quando Ele morre no nosso lugar, morre no lugar dos pecadores. A morte do Senhor foi uma morte substitutiva, Ele substituiu-nos. Gosto demais de lembrar, esses dias estava falando com alguém, daqui a pouco nós vamos comemorar. Nós estávamos ouvindo o ensaio, naquela cena da crucificação. Pilatos, ele escolhe o pior bandido que tinha. No dia seguinte ele seria condenado, ele seria crucificado. Ele fala o seguinte: olha, eu quero libertar Jesus porque esses caras não tem condenação contra ele. Eu não estou vendo nada de errado. Vamos fazer o seguinte, já como a gente vai libertar algum, vou pegar o pior cara e vou botar do lado de Jesus. Com certeza o pessoal, peraí, né? Vamos pôr a mão na cabeça, pô. A gente não gosta de Jesus, mas esse cara é muito ruim, então vamos condenar ele. Não fizeram isso. Eu fiquei imaginando. Imagina que naquela época, para você prender alguém, era difícil, não era que nem hoje, que você aponta uma arma, parou. Para você prender um bandido daquela época, tu tinha que ter uma força física. Qual que era a arma que eles usavam? Hein, pessoal? A espada era mais comum. Gente, como que você prende um bandido que sabe usar uma espada? As forças policiais, elas tinham que ter uns homens muito corajosos, né? Porque tu vai combater com uma espada, um cara que, se o cara ficar louco ali, partir para cima, tu vai tomar a espada. Os caras tinham prendido um bandidão desse. E o povo foi e soltou para matar Jesus. Imagina o que esse cara depois apresentou de problema, né? Porque foi solto e depois vai prender de novo. Mas o Senhor Jesus Cristo morreu por ele também. E morreu no lugar dele. E morreu no nosso lugar. E isso foi um exemplo do que é realmente Jesus ter morrido por mim. Porque, do ponto de vista de Deus, eu e Barrabás, nós éramos iguais. Talvez muda a lista dos nossos pecados e dos nossos delitos, mas para Deus eu era tão condenável, tão ruim, quanto Barrabás. Você era assim, para Deus. E Jesus Cristo morreu no seu lugar. Aquela cruz que ele carregou não era para ele, pessoal. Aquele túmulo que ele usou não era para ele. A cruz possivelmente era de Barrabás e o túmulo era de José de Arimateia. Porque para Cristo não havia cruz para ele, e nem túmulo. Mas ele morreu no nosso lugar. E quando nós entendemos a nossa pecaminosidade, nos arrependemos, entendemos que nós não podemos fazer nada por nós mesmos para podermos ser salvos, e nos entregamos para Ele, aí tem efeito, aí a salvação acontece. Por isso também que a Bíblia deixa claro que não adianta ser bonzinho. Você querer ser bonzinho é você querer pagar o sacrifício de Jesus Cristo com alguma coisa. É como se alguém doasse para você um órgão e você chegasse para aquela pessoa: muito obrigado pela sua doação, quanto é que foi? Cara, eu não fiz isso por dinheiro, cara, eu fiz isso para você estar bem. Você ofende a pessoa quando você quer pagar a boa ação dela para você. Isso é o que a maioria das religiões ensinam, que é que você tem que pagar com boas ações ou com caridade o sacrifício que Jesus Cristo fez. Não dá, pessoal, isso é um desrespeito ao sacrifício de Jesus. Gálatas diz que se nós pudéssemos ser salvos sendo bonzinhos, então Jesus não precisava morrer, é só ser bonzinho. Se nós pudéssemos ser salvos pelas boas obras, para que Jesus ia morrer? É só fazer boas obras. Jesus morreu não só para ser um bom exemplo, pessoal. Jesus morreu porque era necessário para nós a sua morte, para que o preço do nosso pecado fosse pago completamente. Não é à toa que quando o Senhor Jesus estava na cruz, Ele falou uma palavra.
ele disse, tetelestai, que na nossa tradução diz, está consumado. Essa não é a melhor tradução, porque tetelestai era um termo contábil. Telestai era um termo que dizia, você pagou, quitou a dívida. Só que na língua grega, quando há a reduplicação da primeira sílaba, quando o Senhor Jesus Cristo falou tetelestai, isso aumenta o grau da palavra. Quando Jesus falou tetelestai, ele não estava falando só, está quitado, ele falou, está muito mais do que quitado. E logo depois disso, ele expira, morrendo e quitando a nossa dívida. Só saber disso pode ser muito bonito, mas não é tudo. Deus não quer só que nós sejamos pessoas que saibamos dessa história. Ele quer que nós nos posicionemos diante dela. Ele quer que eu deixe essa história, essa verdade modificar a nossa vida. É sobre isso que o texto está falando, é sobre esse arrependimento que o texto está falando. É quando eu me arrependo dos meus pecados, quando eu entendo que eu estou querendo pagar minha salvação, ou eu entendo que eu estou querendo ser bonzinho para poder ir para o céu, ou quando eu percebo que eu estou querendo, através da moralidade, através da sabedoria, ir para o céu. Quando eu entendo que nada disso é válido, eu me arrependo dessas minhas tentativas erradas, dessas minhas tentativas idiotas, dessas minhas tentativas ignorantes. Eu me arrependo disso, me arrependo das minhas formas. Eu quero assumir o jeito do Senhor Jesus Cristo. Ele falou o quê? É só por mim. Aquela música, foi Jesus que abriu o caminho do céu, não há outro meio de ir. O Senhor Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho. O artigo definido singular. Eu sou o caminho, não sou um caminho. Eu sou a verdade. Artigo definido singular feminino. A verdade, não uma verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Que as Escrituras falam. É sobre esse arrependimento que ele está falando. Ficou baixo o microfone? Sobre esse arrependimento que ele está falando. É sobre isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque ele está falando que ele está dando tempo. O Senhor vai cumprir a sua promessa, ele já fez isso no passado, lá no dilúvio, ele vai fazer de novo. Fez com fogo, com água, agora ele vai fazer com fogo. Ele vai fazer. Por que ele não fez? Porque ele tem misericórdia de nós. Porque ele está dando tempo da gente se arrepender. Ele está dando tempo da gente dedicar nossa vida para Ele. Ele está dando tempo para a gente parar com os nossos achismos, com a nossa cabeça durice, para a gente parar com a nossa teimosia, se entregar para Ele e servir Ele com tudo. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Essa palavra perecer, ela aparece num outro verso importantíssimo de João. Alguém lembra? João 3,16. Alguém sabe de qual? Vamos falar junto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem que crer em Jesus, tem que entregar a vida à verdade que Ele ensinou. É isso. E se você fizer isso, você não vai perecer. E Deus quer que todos entendam isso. Deus não quer que ninguém pereça. A primeira atitude que a gente deve tomar até o dia do Senhor chegar é o arrependimento. Você já se arrependeu? Você já se entregou para o Senhor Jesus de verdade? Você já se arrependeu dos seus pecados ou do seu jeito? Não, eu quero servir a Deus do meu jeito. Não é assim. Não vai funcionar. Você já fez isso de verdade? E
até que ponto foi o seu arrependimento? Foi só para aceitar Jesus e acabou? Ou foi, Senhor, eu me arrependo e eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim? Foi Paulo falou isso em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. E a vida que agora eu vivo pela fé. Pela fé no Filho de Deus, que morreu por mim. Lembra que Paulo falou isso? Olha, eu me identifico com a cruz. Eu estou lá crucificado com Ele. E a vida agora que eu vivo na carne, essa vida que eu tenho nesse corpo, agora eu vivo pela convicção que eu tenho dele. Eu vivo pela fé que eu tenho nele. Porque Ele morreu por mim. O seu arrependimento tem que ser até esse ponto, pessoal. Porque se for menos do que isso, não funciona. Tá? Não vai funcionar. Primeira atitude que a gente deve tomar até o dia do Senhor voltar, arrependimento. Qual que é a primeira atitude? Arrependimento. Segunda atitude, ele vai falar sobre várias atitudes, eu vou pensar só mais duas, tá bom? Lá no verso 10 diz: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Isso é muito importante, pessoal. Lembra que qual é o próximo evento escatológico que nós estamos aguardando? Começa com a letra A. Arrebatamento. E o arrebatamento não tem nenhum aviso prévio, porque ele vem como ladrão. Ladrão não avisa. Ó, gente, deixa a porta aberta que eu vou lá, tá, Genival? Hoje eu vou lá, vou ganhar tua televisão. Cara, não tem isso. Ladrão não faz isso. É em qualquer momento. É inesperadamente. Ele está dizendo, o dia do Senhor, esse evento escatológico que vai acontecer no momento que o pessoal não faz ideia. Virá como ladrão, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Se você quiser mais informação sobre isso, dá lida nessa passagem de Apocalipse, que ele vai contar como realmente a ira de Deus vai cair sobre a terra, vai haver fogo, enxofre, ranger de dentes, vai acontecer tudo isso. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Aí a segunda atitude: deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Segunda atitude é vida santa. Segunda atitude é vida santa. Já que essas coisas vão acontecer, Deus vai derreter, vai queimar todo o mal, Deus vai derramar a sua ira, já que isso vai acontecer, e nós não sabemos quando vai ser, como que eu tenho que viver? Com uma vida santa. Já que eu sei que todas essas coisas vão acontecer, como eu tenho que viver? Vida santa. Qual é a segunda atitude? Vida santa. Qual é a segunda atitude? Vida santa. Qual que é a primeira? Arrependimento. Qual que é a segunda? Vida santa. Pessoal, igreja, a gente tem que ser santo, é diferente. Santo não é ser esquisito, tá, pessoal? É ser diferente. O meu procedimento no meu trabalho vai ser diferente de todo mundo. Meu procedimento na vida pública, na política, vai ser diferente dos outros. O meu procedimento é santo, o meu procedimento é diferente. O meu procedimento com a minha família, com o tratamento da minha esposa é diferente da galera aí. A forma como eu relaxo, homens aí, né? Porque a gente sente vontade de dar aquela relaxada no final do dia. Eu vou relaxar de forma diferente que o mundo relaxa. O mundo relaxa como? Vai lá tomar no pinga no bar, vai fumar um cigarro do lado de fora. Eu relaxo diferente, eu vou relaxar de forma santa. Eu vou buscar coisas boas para aliviar minha mente. Como é o procedimento daquelas pessoas que querem se casar, que são solteiras? Procedimento de santidade. Como é que elas desenvolvem o namoro delas? É um namoro santo. Eu vou tomar cuidado com as minhas mãos, vou tomar cuidado com os meus olhos, vou tomar cuidado com as minhas carícias, vou tomar cuidado. Porque o meu namoro é um namoro santo. Eu vivo em santo procedimento e piedade. Eu vou valorizar o tempo com Deus. Como que eu uso o meu dinheiro vai ser santo. Com o que eu vou comprar, o que eu vou gastar.
eu vou tomar cuidado. Minha vida é uma vida santa. Isso é só para o pastor? Não, é para todo mundo. É só para a liderança? Não, é para todo mundo. A segunda atitude que Deus quer para nós é uma vida santa, de tal forma, ela é tão santa, que vai demonstrar o quanto eu estou, verso 12, esperando e apressando a vinda do Senhor. É interessante esse termo, né? Mas Deus não vai vir na hora certa? Vai, mas é como se eu estivesse fazendo de forma, Senhor, vem depressa, vem, estou trabalhando para o Senhor vir. Vem, Senhor, vem, Senhor. Agora, quem está fazendo coisa errada, não quer que Deus volte logo, né? No dia que Deus vier para arrebatar a sua igreja, como Ele vai pegar você? Vai pegar você fazendo o quê? Interessante essa pergunta, né? Vai ter muita gente que vai passar vergonha, pessoal. Na hora que o Senhor voltar, está fazendo coisa errada. Agora, já pensou quando Deus voltar, pegar a gente trabalhando para Ele? Falando disso do Senhor Jesus Cristo? Investindo na obra de Deus, fazendo uma visita para o irmão que está precisando, acudindo um outro irmão lá que está em necessidade. Não vai ser legal quando Deus voltar, pegar a gente fazendo coisa boa? E como que eu posso acertar? Para quando, no exato momento que Ele vier me pegar fazendo uma coisa boa, como é que faz para isso acontecer? Tem que fazer coisa boa sempre. E quando eu falo coisa boa, não é só as boas obras que a gente ouve, não, é obedecendo sua palavra, que envolve as boas obras, com certeza. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. É legal porque ele diz que os crentes não precisam ter medo disso. Os verdadeiros, os fiéis, não precisam ter medo dessa justiça, desse juízo. Porque para nós, o que está reservado para nós é o quê? Novos céus e nova terra. O que está reservado para nós não é juízo. Até mesmo porque Jesus já falou, em verdade vos digo, quem ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, já passou da morte para a vida e não entra em juízo. Lembra disso? Lá em João 5:24. Quem crê nessas palavras tem a vida eterna, não entra em juízo e já passou da morte para a vida. Nós não temos medo de juízo, nós não temos medo de julgamento, nós não temos medo de fogo. A gente não vai brincar com fogo, mas a gente não tem medo dele, porque o que cabe a nós, o que nós estamos esperando é o quê? Novos céus e nova terra. Primeira atitude então que eu tenho que tomar até o dia do Senhor chegar é o quê? Arrependimento. É a segunda? Vida santa. É a terceira. Quero destacar só do verso 14. Por essa razão, pois, amados, ele está encerrando aqui a sua epístola. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. A terceira atitude que eu tenho que tomar para o dia do Senhor chegar, eu tenho que estar pronto. Eu tenho que estar pronto. Primeiro, qual é? Arrependimento. O segundo é vida santa. E terceiro é estar pronto, prontidão. Senhor, a hora que o Senhor quiser voltar, estou pronto, pode vir que eu estou. Enquanto o Senhor não vem, eu estou trabalhando. Enquanto o Senhor não vem, eu estou te servindo. Enquanto o Senhor não vem, porque eu não sei que quando o Senhor vem, porque o Senhor vem a qualquer momento. Enquanto o Senhor não vem, eu estou aqui servindo, estou na atividade. Mas quando o Senhor vier, eu estou pronto. Será que você pode dizer de coração, Senhor, estou pronto. Já resolvi o meu passado. Já consertei os relacionamentos que eu quebrei.
já paguei as dívidas que eu fiz, já pedi perdão para quem eu precisava perdoar, pedi perdão, já perdoei quem eu precisava perdoar. Não existem, Senhor, para mim, assuntos pendentes. Essa ideia dos assuntos pendentes é interessante, né? Não sei aqui quem já ouviu falar do Gasparzinho, o fantasminha camarada. Não é da época de muitos aqui. Mas teve uma história do Gasparzinho que um personagem perguntou para ele: cara, por que tá todo mundo aqui indo para o céu e você não vai? E a resposta dele é: porque eu tenho assuntos pendentes. Mas qual é? Eu não sei. E sabe qual é o legal? Que nós não precisamos e não vamos ser Gasparzinho. Porque a palavra de Deus diz lá no Salmo 139, no verso 23 e no verso 24, nós podemos pedir para que o Senhor sonde o nosso coração. Senhor, sonda o meu coração, prova os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Isso é muito bom, irmão. Um dia eu fiz essa oração. Essa foi uma matéria que eu tive lá no seminário chamado Consciência Limpa. Foi uma coisa que marcou demais a minha vida. Foi muito importante, talvez na vida da Cris também, né, que fez essa matéria, foi também. Mas era isso. E uma das orações que nós fazemos constantemente, e até hoje eu faço, Senhor, prova o meu coração, testa os meus pensamentos. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, me faz lembrar se eu errei, se eu tenho alguma dívida com alguém, se eu não perdoei alguém, ou se eu preciso pedir perdão para alguém. Senhor, me faz lembrar. Se tem alguma coisa que eu preciso consertar, se eu quebrei alguma coisa e preciso reconstruir, Senhor, me mostra, por favor. É legal como o Senhor foi mostrando coisas. Sabe o que o Senhor fez? Foi lá no cantinho do tapete e levantou o tapete. E aí, ó. Ih, rapaz, tem muita coisa aqui. Então vamos consertar? Depois que eu fiz toda essa tarefa, uma das atividades, ó, faz uma lista de pessoas que você precisa pedir perdão. Aí você tem outra folha aí, porque uma só não vai dar. Foi legal no final, quando eu tive a oportunidade de pedir perdão para todas as pessoas da lista. Aí sabe o que aconteceu? Eu lembrei de mais uma. Aí eu fui lá e pedi perdão para mais essa. Pessoal, isso é um exemplo que eu dei da minha vida. Eu sei que você pode fazer essa atividade, mas o mais importante é essa reflexão que eu quero trazer. Cara, você está pronto? Se o Senhor voltar agora. Eu sei, de repente você pode pensar como eu penso: olha, eu não quero morrer. Eu tenho minhas filhas, eu quero indicar elas no caminho do Senhor, com certeza. Mas se eu morrer agora, eu sei do legado que eu tenho deixado para elas. Essa que é a questão. Tu está pronto? Ou você tem dívidas a pagar? Coisas a consertar? Pessoas a perdoar? Relacionamentos a consertar? Deus está falando, já que tudo isso vai acontecer, você tem que viver em paz. Gente, tem gente que tem uma facilidade para criar inimigo. A Bíblia está falando, não, eu tenho que viver em paz, cara. Em paz comigo, em paz com os outros, em paz com Deus. Em paz, sem mácula e irrepreensíveis. É interessante porque esse texto do irrepreensíveis, ele é usado lá em 1 Timóteo capítulo 3, num contexto de pastor. Mas aqui ele está falando para quem? Para quem que ele está falando? Para todo mundo. Até mesmo porque esta é uma carta encíclica. Para todo mundo. É para todo mundo viver de um jeito irrepreensível. Você está vivendo assim? Eu lembro de uma história do estar pronto, né?
Aquela pessoa, quando ela entende que ela está pronta para morrer, ela se torna mais útil para viver. Senhor, eu já resolvi o meu passado, agora eu estou pronto para viver para o futuro. Então essa é uma pergunta que eu faria para você, muito importante. Você está pronto? E aqui mais uma vez, eu quero me colocar à disposição. Se de repente na sua avaliação você pensar, eu não estou pronto. Eu não estou pronto para morrer. Eu não estou pronto para Jesus voltar. Conversa comigo. Conversa com o pastor Yuri, conversa com o pastor Leandro. Ou com as suas esposas, com as nossas esposas. Elas vão poder ajudar você. Mas, gente, nosso proceder hoje tem que ser uma vida de paz. Crente brigão, cara, não está ligado com Deus. É paz, a gente é pacífico. A nossa vida é uma vida de paz. Tem que estar em paz, sem mácula, sem pecado sobrando. Essa é a ideia do sem mácula, né? E irrepreensíveis. É engraçado que essa palavra irrepreensível é alguma coisa que eu não tenho com que me agarrar para puxar. Eu não tenho uma alça que alguém possa segurar e possa puxar. Não. Ele não está dizendo que eu não vou ter pecado. Mas mesmo quando eu pecar, eu vou correr para corrigir. Para pedir perdão, para consertar. E vou me esforçar para não errar. Essa é a vida que o Senhor quer para nós. Uma vida de paz, sem mácula e irrepreensível. Queria destacar essas 3 atitudes que a gente tem que tomar. Não vai ser essas movimentações, a gente torce para que as coisas deem certo, para que o Brasil melhore, mas o que a igreja espera, que vai ser o final mesmo, que vai ser o clímax de toda a história, onde haverá realmente paz e prosperidade na terra, vai ser quando o Senhor Jesus Cristo voltar, vai ser depois que Ele executar a sua justiça. Isso traz muito alento ao meu coração, porque um dia todo o mal vai acabar sobre a terra, dentro de mim e fora de mim. Todo o mal vai ser queimado, todo o mal vai acabar. Mas enquanto o Senhor não vem, temos que ter essas 3 atitudes. Qual é a primeira? Arrependimento. Qual é a segunda? Vida santa. E qual é a terceira? Estar pronto. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ajuda-nos, ó Deus, a vivermos da forma que o Senhor quer. Ajuda, Senhor, nesse momento de reflexão, para que a gente possa entender em que ponto nós estamos e para que a gente possa tomar uma decisão que venha direcionar a Tua vontade. Pedimos a Tua ajuda nesse momento de reflexão em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir para que a igreja continue com seus olhos fechados. Eu quero fazer uma pergunta. Se alguém aqui gostaria, nunca tomou a primeira decisão, mas hoje gostaria de se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo, para que Ele seja teu único e suficiente Salvador, eu gostaria de orar por você. Tem alguém aqui? Só levantar uma das suas mãos, eu quero orar por você. Alguém aqui quer entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Quer se arrepender dos seus pecados? Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém quer tomar essa decisão? Só levantar uma das mãos, eu vou orar por você. Tem mais alguém? Hoje é uma oportunidade que Deus está te dando, porque Ele não quer que você pereça. Talvez você tenha dúvidas disso, e hoje você quer tirar essa dúvida. Eu não sei se eu me entreguei, não sei se eu não me entreguei, mas hoje eu quero reforçar essa decisão. Se entrega ao Senhor Jesus Cristo, se arrepende. Tem mais alguém que quer tomar essa decisão hoje? Aproveita a oportunidade. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, porque não há mais temor para aqueles que são do Senhor. Só essa santa expectativa. Alguém aqui mais quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Se arrepender dos seus pecados? Talvez você está vivendo uma luta interna, seu coração enganoso está falando para você não fazer. Não escute o seu coração, escute o Espírito Santo de Deus, que quer que você se entregue a Ele. Alguém mais? Se porventura depois desse momento você quiser fazer isso, você procura a gente e a gente vai fazer uma oração com você. Mas eu quero fazer uma outra oração também, além desta. Talvez você percebe na sua vida
que há aspectos dela que não há santidade. Mas hoje você quer fazer um pacto com o Senhor de ter uma vida de santidade. Eu quero orar por você. E quero orar também por aquelas pessoas que percebem: o Senhor, eu não estou pronto ainda, mas eu quero estar, eu quero ajuda. E você vai se comprometer com o Senhor a buscar essa ajuda. Eu quero orar por você. Tem alguém que quer tomar essa decisão? Eu quero pedir perdão, amém, amém. Eu quero viver uma vida santa, amém. Quero estar pronto, amém, amém, amém. Várias mãos levantadas, amém, amém. Glória a Deus, amém, irmão. Mais alguém? Eu quero estar pronto, eu peço ajuda, Senhor. Eu vou buscar essa ajuda. Eu quero ter uma vida de santidade. Senhor, tem áreas na minha vida que ainda não é. Eu quero renegar essa área da minha vida. Eu quero pedir ajuda. Mais alguém? Eu quero orar por você. Tem mais alguém que quer tomar essa decisão? Quero viver uma... Amém, glória a Deus. Mais alguém? Eu quero ter uma vida. Amém, glória a Deus. Lá atrás eu vi você. Mais alguém? Eu quero tomar essa... Eu quero ter uma vida santa. Eu quero estar pronto. E eu vou pedir ajuda. Eu vou pedir ajuda. Vamos orar. Senhor nosso Deus. Senhor, Tu viu as mãos levantadas, Senhor. Tu viste, Senhor, a atitude do coração de cada um deles. Ó Deus, honra, Senhor, o desejo dos Teus servos. Honra, ó Deus, em nome de Jesus, aqueles que querem ter um relacionamento diferente com o Senhor. Ó Deus, ajuda essa igreja para que o procedimento dessa igreja seja um procedimento santo e piedoso. E que cada um de nós possamos estar prontos para o dia do Senhor, para quando o Senhor voltar nos pegar fazendo coisas boas. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós. E, ó Deus, honra esses irmãos que nessa noite tomaram essa decisão de mudança. Ajuda, Senhor, porque sabemos que o Senhor já nos deu os recursos para isso. Ó Deus, pedimos também que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Teu amor e as consolações do Teu Santo Espírito sejam com todos nós e com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos encerrando nosso programa hoje. Quero agradecer aquelas pessoas, aqueles irmãos queridos que estão nos visitando. Privilégio tê-los conosco. Não vão embora, fiquem um pouco ainda, tem uma parte aí de comunhão. Se você recebeu o voucher, o ticket, o que for, participe conosco aqui de um tempo de comunhão. E quero agradecer também a pessoa que está nos assistindo pela internet. Algumas pessoas nos informaram que a transmissão está difícil, estamos ainda fazendo alguns ajustes. Não desistam de nós. Mas obrigado pela sua audiência, aqueles que estão ao vivo nos assistindo. Que Deus a todos nos abençoe. E com uma oração silenciosa estamos encerrados. Deus abençoe.